vocês sabem, e como devem imaginar, os policiais são cidadãos. Os efetivos policiais são cidadãos, também saem das suas casas, saem das famílias, e a polícia ou o exercício da atividade policial é a sua profissão. É menos aceitável que os efetivos policiais cometam erros, mas temos que saber que eles também cometem erros. Entretanto, é dizer que, pelas funções que exercem, estão sujeitos a condições em termos de responsabilização um bocadinho mais apertadas do que aquelas que são as condições do cidadão comum. O que quero dizer é que, se um cidadão comum cometer um crime de homicídio e se um efetivo policial cometer um crime de homicídio, o tratamento que eles receberão será diferenciado, particularmente se o efetivo policial o fizer no exercício das suas funções. Portanto, o tratamento será diferenciado. Os efetivos policiais estão sujeitos, no caso de cometerem crimes comuns, se fora do exercício das funções, ao ordenamento jurídico comum. Pode ser julgado como um cidadão comum. Mas, se cometer o crime no exercício das suas funções como efetivo policial, ele está sujeito à legislação criminal militar e também a um regulamento de disciplina que é interno e que é muito severo. Portanto, se assim não fosse, e respondendo já à questão do interveniente que perguntou quantos efetivos policiais nós temos em Luanda, 21.000 efetivos. Imagina quantos crimes teriam se todos os polícias, ou se a maior parte dos polícias cometessem crimes, né? Teríamos diariamente homicídios cometidos por efetivos policiais. Eles têm uma preparação, mas essa preparação também tem em conta que eles podem falhar. E nos casos em que eles falham, são minuciosamente analisados. Se conclui que há negligência, há dolo na atuação dos efetivos policiais, eles são severamente sancionados. O ideal, em termos de efetivos policiais, do ponto de vista científico, é que haja um polícia onde estiverem 100 cidadãos. Hoje há teorias que já defendem um polícia para 80. E eu apontei aqui o número de polícias que tem em Luanda, são cerca de 21.000, e Luanda tem mais de 8 milhões de habitantes. O ideal seria que Luanda tivesse 80.000 polícias. Mas ainda que Luanda tivesse 80.000 polícias, nós viveríamos as mesmas situações. Teríamos zonas não vigiadas. Porquê? Porque a ação de vigilância da polícia, ou a presença da polícia, é exatamente para inibir a ocorrência de crimes. Portanto, se não há ocorrência de crimes, se não há o perigo da ocorrência de crimes, a polícia não vai estar. Porque há recursos que são escassos e eles têm de ser aplicados. Vamos imaginar que, por exemplo, hoje na sua zona houve lá a luta dos 5 jovens que foram agredidos e deixaram com sinais, e ocorreu hoje, não é algo frequente. Não deram a conhecer a polícia. E há uma outra zona em que ocorre essa mesma situação com frequência e a polícia tem conhecimento. Eu pergunto, onde é que a polícia vai? Lá onde tem conhecimento. Portanto, é preciso que os cidadãos tenham consciência de que a polícia não tem uma varinha mágica que vai determinar onde é que ocorre crime. Para que a polícia tenha conhecimento de que ocorreu um crime, é necessário que de alguma forma a polícia seja informada. É necessário que de alguma forma a polícia seja informada. Caso contrário, como eu já disse na minha apresentação, o que vai acontecer é que os crimes vão se registrar, as pessoas vão reclamar pela presença da polícia. Se não informarem a polícia, ou se a polícia não tiver de alguma forma o conhecimento que lá há crimes, não vai haver vigilância policial. Perguntava também se não há necessidade de apoio das Forças Armadas. Bom, eu de alguma forma compreendo, porque eu sou um profissional de polícia, sou formado para tal e você não. Mas a questão do apoio da polícia é uma questão mesmo profunda, como falou. Imagina, e nós podemos voltar a uns meses atrás, por exemplo, quando o Presidente da República se movimentasse e havia aquele aparato todo policial, como é que você se sentia quando saía para a rua e via aqueles militares? Te transmitiam segurança? Não, é insegurança. Porquê? Porque os militares atuam num plano diferente da segurança pública.
eles atuam numa altura em que, e aliás não dá para entrar aqui muito em pormenor, mas eles atuam num momento em que o objetivo é defesa e não proteção e segurança. Quando estamos a falar de defesa, ou para termos uma ideia mais precisa, o polícia olha para o marginal e vê alguém que tem que ser neutralizado, que tem que ser detido, que tem que ser levado à justiça. O militar olha para um inimigo que tem que ser aniquilado. Com todo respeito, mas vou ser um bocado direto. Em 2009, 2008, no fim de 2008, até 2013, 14, estávamos calmos. Por quê? Porque foram mesmo fuzilados. É verdade, é porque o delinquente, o tratamento que a polícia está a dar aos delinquentes, a polícia precisa repensar. Vamos deixar espaço para outras pessoas. Fernando, tem uma questão de sobre... Vamos agora deixar o fuzilamento de lado e vamos passar para outra. Bem que às vezes... Mas é assim, os que fuzilaram cometeram outro tipo de crimes também, está lá comigo na cadeia. Por isso, olho por olho, dente por dente não é a solução. Mas eu, fugindo um pouco ainda aqui a resposta para a Rosélia, eu acho que a penosidade que nós vamos tendo até hoje no nosso país também pode, de uma ou de outra maneira, incentivar algumas pessoas a cometerem crimes. Confesso que uma análise muito pessoal, se nós tivéssemos penas para casos hediondos, mas penas para as pessoas sentirem medo mesmo e não apenas receio, eu acho que teríamos sim uma redução disso. Mas são os juristas, são os homens, os legisladores que definem esta. Por isso é que eu acho que o país ainda não equilibrou-se, porque nós não conseguimos ainda encontrar o momento ideal entre o dever ser e o ser. Dá-se muita importância a quem define o que deve-se fazer e não o ser. Os juristas têm muito mais importante, por exemplo, que os psicólogos e outras pessoas e outros responsáveis também da nossa sociedade ligados às ciências. E só agora é que um outro psicólogo vai saindo ao terreiro, porque jurista, economista, esses é que eram os donos do país em termos de profissão. Também uma das causas que o país está nessa condição, na minha visão. Vamos à questão da Rosélia, se faz favor. Tenho que desabafar, se eu não desabafar vou ter um problema orgânico. Ele teve a conduta, é apenas resultado. E aí começamos a entrar outra vez nos problemas que eu já tivera dito, que a sociedade angolana vive uma crise das famílias. E nós hoje não observamos as razões que o levaram a agir desta maneira. Pode ser um indivíduo que tinha as suas razões intrínsecas, por exemplo, algum problema de saúde mental, um problema de que tinha um projeto de vida com os valores que a criança tirou, entrou em frustração e descontrolou-se. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou simplesmente a dizer que nós continuamos a olhar para aquilo que são os resultados. Porque eu não tenho dúvida, não tive contato com este pai ou com outros que cometem crimes que, do ponto de vista humano, não conseguimos compreender. A nossa razão não consegue alcançar a dimensão do crime, mas uma análise, um estudo de alienação mental deste indivíduo, eu não tenho dúvida que vai encontrar algum transtorno. Pode ser um transtorno de personalidade ou um transtorno que nós encontramos nas nossas Bíblias como um problema de saúde mental. E solução é o Estado angolano e os outros profissionais começarem a compreender que o comportamento humano é simplesmente o resultado do nosso psiquismo e prestar mais atenção às necessidades das pessoas, os valores que as pessoas cultivam, os princípios e, sobretudo, a educação. Falou-se aqui da importância que a instrução tem. Eu não tenho dúvidas que este cidadão, do ponto de vista de nível de instrução, não deve estar por aí além. Porque quem comete crimes desta natureza, deixando de lado os crimes do colarinho branco, aí o intelecto é muito mais elevado, são indivíduos que apresentam algum nível de deficiência intelectual. O pai que faz isto ao filho, do ponto de vista
de nível de instrução, eu não tenho dúvida nenhuma, pela experiência que apresenta a nível muito baixo, que nem sequer imagina as consequências que poderão se advir deste ato. E é um mau exemplo, claro, porque se o próprio pai age desta maneira para com o filho, ele tem que ser o paradigma, tem que ser o modelo da família, implica dizer que a própria família, para além das consequências físicas, do ponto de vista psicológico, é possível que a pena recupere. Como sociólogo, qual seria a recomendação dada para os cidadãos angolanos ou para o centro de toda a criminalidade aqui em Angola, que é Luanda? Mas eu gostava que tratassem profundamente mais de crimes ligados à corrupção, que são situações que estão a gastar a nossa sociedade. Então, eu gostava que falava muito mais disso. Não afeta a criminalidade. Uma vez eu vi tem exclusão social. Sim. Ok. Porque uma vez já ouvi atentadamente o nosso porta-voz da Polícia Nacional a dizer que é muito difícil combater a criminalidade no nosso país, uma vez que temos poucos policiais, melhor dizendo. Mas penso eu que nas zonas da elite, digamos assim, estou a me referir próximo do palácio do nosso presidente, penso eu que lá existe pouca delinquência concernente o roubo, mas existe enorme pessoal naqueles arredores. Mas é o DK do Beco que, porventura, digamos assim, o crime todos os santos dias sona nos nossos ouvidos. Infelizmente, às vezes, é raro ver lá pelo policial, melhor dizendo. Muito bem, obrigado. diga o seu nome, por favor. João Capingado. Eu sugeria que na mesa do presídio também teria um economista, porque a base da criminalidade não está só na juventude. A nível econômico, vamos dizer, a família, vem a frustração a partir da carência, a necessidade. O ser humano é provido de sentimentos. O ser humano age com os seus sentimentos. A carência e a necessidade que faz vezes cometer o crime. Quer um tênis no trabalho, por um tema da inveja, porque roubou o tênis do vizinho. E outra coisa, a criminalidade só está mesmo na classe baixa. As consequências da criminalidade, que são essas guerras de catanas, nas nossas classes, vejamos só na mesa do presídio, vamos ver para a vida dos nossos eleitores. Claro que eles não passam o que nós passamos. O que nós passamos, os homens aí não passam, katana, não passam, só nós passamos isso. Então, é tocar no ponto mais amplo, né? Ser mais direito com as pessoas. Então, eu acho que a reclamação é mesmo nossa. Não vamos ver os senhores a reclamar para nós, a falar da juventude, estamos a passar mal. É isso, só aqui entre nós. Muito bem, diga-me só. Então, eu acho que tudo é entre nós. Ok, diga-nos só o seu Alberto nome. Tavares. Alberto Tavares, muito obrigado. Voltando ao assunto, já agora, aí o dos Santos, tomamos boa nota, assim, da sua passagem, que é indivíduos que preferem ficar na cadeia do que estar na rua. Mas eu gostaria que o meu concidadão não se esquecesse de uma máxima de um político inglês de há uns bons anos, Churchill, que dizia: quer saber como está um país organizado e funcional? Visita a cadeia. E ele tem toda a razão. Simplesmente não podes usar ou olhar para uma árvore no bosque, tens que olhar para o país. E a cadeia é parte integrante do país. Os fenómenos que se passam na cadeia são reflexo do país. Quer dizer que nós temos que olhar de uma forma geral e não olhar simplesmente para esta área, que não deixa de ser um órgão do sistema do executivo e do país em geral. Agora, que é verdade que existe em si uma série de comportamentos pouco urbanos, comportamentos que até podemos dizer delituosos por parte de pessoas que estão na cadeia e meus colegas, isso não há dúvida nenhuma, como existe em qualquer parte, não é? Agora, o que nós vamos fazer é, quando esses indivíduos são detectados, as penas não são como se alguém tivesse em liberdade, não. Só que não se informam, vocês desconhecem, mas
quem for apanhado a cometer alguma infração no sistema penitenciário, quando ele deve servir o sistema, vocês nem imaginam a penosidade que ele leva. E muitos estão a ser expulsos para não incentivar as pessoas a cometerem violações dos direitos humanos, a criar situações de tráfico de substâncias psicoativas e outras. Muito obrigado, mais uma vez. Começar pelo Flávio dos Santos. Flávio dos Santos colocou um assunto que é muito levantado em relação às denúncias, onde o denunciado toma conhecimento. Eu gostaria de desmistificar isso. Vamos imaginar, ó Flávio, que o crime que você vai denunciar seja um crime de ofensas corporais, que envolve duas pessoas. A outra pessoa tem que ter conhecimento. Vamos imaginar que o crime que você vai denunciar seja o roubo a uma residência. Estou a falar de crimes em que necessariamente tem de haver confronto ou contacto entre quem denuncia e quem é denunciado. Entretanto, nos casos em que você pretende denunciar um crime sem ser identificado, existem mecanismos para isso. Nós temos uma central de denúncias anónimas. Hoje a polícia abriu-se bastante em relação aos meios de comunicação. Você pode fazer denúncia pelo WhatsApp, pode fazer denúncia pelo Facebook. Portanto, há muitas formas. Mas só para chamar a atenção que há crimes em que necessariamente você tem que ter contacto com o denunciado. Porque há um processo e o processo envolve os dois. Então nem sempre, quando o denunciado toma contacto com quem denunciou, é porque a polícia informou. Mas quando haver um caso desses, sempre pode denunciar ao gabinete de inspeção. A estrutura da nossa população é excessivamente jovem, mais jovens do que comum. A população de Angola tem uma média de idade mais jovem do que a população mundial, e a população de Luanda tem uma média de idade mais jovem do que a população de Angola. Muito rapidamente, vou-vos pôr a refletir. Eu duvido que alguém que esteja aqui nessa sala hoje já viu 10 idosos deste manhã. Duvido mesmo. O Capingano colocou uma questão em relação à exclusão social. Era para um sociólogo, mas depois colocou a questão da cidade alta e da zona periférica. Nós mencionamos aqui a estatística criminal. Portanto, as estatísticas criminais são mais altas na zona urbana, lá onde vive o Presidente da República. Não sei se é porque lá tem maior ou chegam mais as esquadras, mas as nossas estatísticas criminais apontam para maior número de crimes na zona urbana do que na zona suburbana. Aliás, em termos de estrutura da população de Luanda, 98% da população de Luanda vive na zona urbana e só 2% é que vive na zona rural. Zona rural é Kisama e Colibé. Terminando, Alberto Tavares falou da carência afetiva, isso é mais para o departamento do Dr. Fernandes, mas falou também da questão da criminalidade, ou das consequências da criminalidade serem sentidas na parte baixa, na classe baixa. Isso o Dr. Fernandes também já respondeu. Francisca Paulo procura saber recomendações de sociólogos para questões relacionadas com criminalidade. Sinto informar que o sociólogo não faz isto. Na verdade, sociólogo é aquele chato que depois de tudo está resolvido chega e diz, mas tenta sempre trazer uma perspectiva que põe do avesso aquilo que já foi dito. Daí que recomendações fica mais que a título de cidadão e não nas vestes de um profissional mesmo da sociologia. Questões relacionadas com criminalidade são conhecidas, as causas são conhecidas, já há causas genéricas, claro que depois há aquela necessidade de estudos específicos para cada sociedade, para ficar mais claro quais são as causas, das causas genéricas, quais são aquelas que se aplicam àquelas sociedades. Dos estudos feitos cá no nosso país, acabam sempre por apontar causas como
o conflito armado que vivenciamos, pobreza, desigualdade social, exclusão social, desestruturação das famílias, e bem como uma situação anômica. A anomia é uma noção trabalhada muito por Durkheim, nos remete à inexistência de normas. Mas quando estamos a falar de situação anômica, é mais na perspectiva de Merton, que é como que uma discrepância entre aquilo que a sociedade valoriza e os mecanismos disponíveis para conseguirmos tais coisas. Em termos de criminalidade, por exemplo, fez aqui referência que existem causas estruturais que podem nos levar a comportamentos criminais. Um exemplo de uma situação anômica. A sociedade valoriza riqueza, por exemplo. Porém, os mecanismos socialmente aceitos, neste caso legais, para conseguirmos riqueza, não estão disponíveis a todos. Questões relacionadas com formação, emprego, coisas que podem fazer com que acumulemos capital, não são acessíveis a todos. Porém, há outros mecanismos não socialmente aceitos que podem ser mais facilmente conseguidos. Quero ser rico? Vendo droga. O narcotráfico é uma indústria milionária, por exemplo. Então, há aqueles casos em que às vezes a própria sociedade cria condições para que o crime aconteça, ou o comportamento desviante, para generalizarmos o assunto. E então, tal como dizia, aquela necessidade de não pensarmos necessariamente crime no sentido dos crimes violentos. Crimes são vários. Tinha feito aqui referência à necessidade de também incluirmos nas nossas discussões sobre criminalidade o crime de colarinho branco, crimes corporativos, a corrupção política, e por aí adiante. Tudo, na verdade, acabam por ser crimes que afetam muita gente, assim, de pé para mão. Ao passo que aqueles crimes, geralmente, a nossa discussão do assalto, do homicídio e por aí adiante, pode dar-se aqueles casos em que é uma, duas, três, ou em questões mais trágicas, para lá de 10, 20 pessoas. Então, as recomendações andam aí. Às vezes, temos mesmo que admitir a falta de vontade política para que se resolva isto. Podemos culpar, por exemplo, a Polícia Nacional, mas também temos que admitir que eles fazem do que têm ao seu alcance. Uma legislação, do ponto de vista da legislação, ainda temos muito caminho por andar. Por isso é que eu estou expectante com o novo Código Penal, que ainda está em análise, em discussão, e também com o futuro Código de Processo Penal, que começou a discutir-se agora. Agora, há também outro problema. Se criarmos leis boas, elas também devem ser bem aplicadas. Tem que ver com a nossa capacidade. Nós temos vindo a assistir a uma má aplicação da lei nos últimos 3 anos, desde 2017 para 2017 para cá, que nós temos vindo a assistir a atropelos terríveis por parte do Ministério Público. Os quadros não estão devidamente capacitados para tratar essas questões. Nós vimos um arresto avisado. Se aqui tem jovens que estudam direito ou juristas, sabem que o arresto não se avisa. Além de não se avisar para que não haja antecipação de bens, o arresto é competência de um juiz. Nós assistimos aqui um conjunto de competência de juízes a serem como é que eu posso dizer, a serem atribuídas a PGR. São erros da legislação, tanto da lei das medidas de coação, tanto da própria lei do branqueamento de capital. A PGR em Angola, nos Palopes de Angola, é o único país que o Ministério Público prende, interroga, investiga. O papel do Ministério Público não é prender, meus caros, e a Constituição prevê os meios de garantias, lá para o artigo 180. Quem tem que prender, quem tem que interrogar é o juiz. O Ministério Público investiga, ele é um órgão que investiga para acusar em função das provas que produz, ou produz provas e acusa, ou não produziu provas e arquiva o processo. Então quer dizer que nós temos aqui 3 desafios. Primeiro desafio, criar novas leis. Segundo, leis modernas. Terceiro, boa aplicabilidade das leis para que elas façam efeito. Mas queria também dizer o seguinte, embora que não é muito meu campo, mas como jurista também posso dizer isso. Não importa só criar leis boas, construir instituições, estruturas
centros prisionais fortificados, agravar as penas, não. Nós também temos que partir pela prevenção, nós estamos sempre partição da prevenção. E a melhor forma de prevenir, até no direito, é a pedagogia. E isso que nós estamos aqui a fazer é um exercício pedagógico, juntamente com pessoas de terceira idade, jovens e senhores, estamos a discutir a criminalidade para assim encontrar soluções. Mas acima de tudo estamos a transmitir conhecimentos aos jovens para que não enveredem por esse caminho. Quer dizer que a pedagogia é de suma importância. A pedagogia está acima da criação de qualquer tipo de lei, de estruturas que possam combater o crime. Muito obrigado, Aguinaldo. Vamos uma ronda aqui para 1 minuto ou 2 para o Matheus Rodrigues, faz favor, e depois para o Dr. Fernando Sousa. Está ligado? Pronto, está ligado. Bom, como já estamos na parte de finalmente, eu quero agradecer, eu vejo na plateia alguns estudantes meus, quero agradecer pela presença deles aqui. Podem levantar a mão. Não sabia que eram tantos, eu estava vendo aqui 2 casas. Então, um jovem chamado Joaquim, que aqui na vantagem, eu poderia responder. Já estamos na fase final. Então, algumas recomendações. Primeiro, todos nós devemos saber que somos importantes para a produção de segurança. Nós não devemos ser só consumidores de segurança, nós devemos também ser produtores de segurança. E quando estou a dizer que devemos ser produtores de segurança, não estou a dizer grandes coisas. Estou a falar de pequenos cuidados que podem reduzir as oportunidades dos marginais terem sucesso sobre nós. Reforçar a importância das denúncias. Se a polícia não for avisada e não tomar conhecimento, não há lugar à ação policial. Não há lugar à ação policial. Então, todos nós devemos ser polícias, diz assim dizia assim o ministro Santos do Interior. Ser todos nós polícias, não estou a dizer que vocês devem pegarem armas para fazer patrulha. Isso é trabalho da polícia. Agora, vocês, na qualidade de cidadãos, vocês conhecem os bandidos. Vocês são as vítimas dos crimes. Então, é preciso, como eu disse no início, que se previnam também para que não sejam vítimas dos crimes e que denunciem os infratores. Portanto, mais é agradecer pela oportunidade e bem-aja a todos os presentes. Dr. Fernandes, mandado. Eu também, a conclusão do meu companheiro, gostaria de agradecer esta interação e tenho também aqui alguns estudantes, mas parece como eu sou de aulas em Benguela e Benguela está distante, só está aqui um. Quem é? Pois, com que veio de Benguela? São dois. Três. Esses 3, se não têm o livro de stress, por terem vindo aqui, vão receber hoje uma oferta do livro de stress de minha autoria, que tem algumas recomendações como fazer, que é para reduzir os níveis de stress que cada um de nós vive todos os dias. Muito bem. Eu quero dizer aos demais que é para verem bem as suas prioridades na vida. Sobretudo, as pessoas que estão aqui do sexo feminino. Amem os estudos, depois é que estudem o amor e não o contrário. Estabeleçam prioridades. Amem primeiro os estudos, depois é que estudam o amor. Muito bem. Meus amigos, é sempre um prazer. Vem aí o Oswaldo. O subcomissário Fernando Manuel, por retirar um pouco do seu tempo, estar aqui conosco, partilhar conhecimento. Ao Dr. Aguinaldo Ramos, um companheiro de batalha todos os domingos no programa Ponto Convergente. Sebastião Merlin, que me foi indicado carinhosamente pelo Dr. Matheus Rodrigues e no primeiro instante aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Eu não vou conseguir dirigir algumas palavras ao Matheus Rodrigues, porque ele é daquelas pessoas que de forma reiterada está conosco. Sempre que nós precisamos, ele está conosco. Foi conosco nas atividades, nas escolas, já teve cá o ano passado, e por esta razão não vai poder ter certificado a duplicar. Não vai poder duplicar mais um certificado. Mas também agradecer o Santos Vilolas, que é uma pessoa extremamente especial, que tem dado o seu apoio
e por hoje ter aceito moderar o nosso debate. A vocês que de forma carinhosa vêm para os nossos debates e fazem essa interação, que é fundamental nós começarmos a discutir o país, trazer premissas de reflexões e, acima de tudo, apontar também algumas soluções. Porque hoje a governação deve ser participativa e deve ser inclusiva. E quando jovens como nós nos reunimos para discutir, é extremamente importante.